Graças e paz, mais uma vez. Diante de algumas realidades, nós identificamos que a gente precisa fazer um discipulado mais de perto. E o nosso objetivo é esse, fazer um discipulado mais de perto com algumas pessoas, para nós podermos ajudar estas pessoas. Eu quero te dar algumas informações aqui. A primeira delas é que esse discipulado, nós estamos iniciando ele nesse formato aqui, grupo, porque eu quero falar sobre um assunto com vocês hoje, que é importante, mas nós vamos dar prosseguimento a ele de forma individual. E quem vai me ajudar diretamente é a evangelista Poliana e a profetisa Márcia. Também alguns pastores que eu vou convidar para também estar me ajudando. Então, primeira coisa é essa. Segunda coisa que eu quero falar para vocês. Esse discipulado não é obrigatório. Nós fizemos uma convocação de algumas pessoas, né? Essa convocação é porque a gente identifica que precisa ajudar em algumas áreas. Mas eu já quero deixar bem claro para você, você não é obrigado a estar aqui. Se você veio hoje e você falar assim, eu não quero voltar mais, é uma opção sua. Segunda coisa, esse discipulado não é obrigatório. Terceira coisa, esse discipulado vai ter um tempo. Então nós vamos, por exemplo, inicialmente eu vou estabelecer um limite de 3 meses. Então, a gente está iniciando o mês de março hoje e já iniciando com essa proposta desse discipulado e a gente vai fazer alguns encontros individuais. Na verdade, nós vamos fazer encontros individuais. Então, observe esses 3 meses que vai seguir, março, abril, maio. Inicialmente são 3 meses. Por quê? Em 3 meses eu preciso, ou a evangelista Poliana, ou a profetisa Márcia, ou o pastor que estiver acompanhando você, nós vamos precisar ver em você avanço. Em 3 meses dá para a gente observar isso. Então essa é a terceira coisa. 3 meses não significa que vai ser só 3 meses. Pode ser mais, mas vai depender do avanço de cada um. Na verdade, a proposta nossa é ser mais. Mas a gente precisa estabelecer um ciclo. Então, em 3 meses, nós vamos avaliar o avanço de cada um. Quarta coisa, no discipulado, em 3 meses, por exemplo, se eu estiver acompanhando algum de vocês, ou a profetisa, ou a evangelista, ou algum pastor, se ele identificar que você mesmo está ali, mas está só de corpo presente, seu espírito está longe, você vem só, mas não quer se envolver, não quer ser curado, ser liberto. Então, eu já até deixei uma palavra com a profetisa e com a evangelista, vai ter que falar direto para vocês. Você está liberado, não precisa vir mais, porque nós não vamos acompanhar pessoas que não queiram, entende? Isso é um investimento de tempo, de muitas coisas que a gente precisa fazer para acompanhar. E você não precisa ficar com raiva, mas se em 3 meses eu ver que um ou outro que eu estou acompanhando é uma pessoa que não está desenvolvendo, não está querendo, sempre desmarca, está marcado para segunda, aí desmarca, não posso, vamos marcar então para terça, aí não posso, sempre desmarca, ou coloca alguma outra justificativa, tal, algumas outras questões, ou vem, mas não se envolve, não participa, isso vai estar dizendo bem claro para mim que essa pessoa não quer. Então eu vou ser bem franco com você. A partir de hoje você não precisa vir mais, você está liberado do discipulado, não tem problema, nós não vamos ficar com raiva, não vamos ficar de mal de forma nenhuma, nós somos adultos, mas você está demonstrando que não quer. E a gente quer acompanhar pessoas que queiram, que desejam. Nós iniciamos um discipulado semelhante a esse há uns 2 anos atrás, né? Não sei se foi 2023. Nós acompanhamos algumas pessoas. Esse quarto ponto que eu falei para você, ele é real, entendeu? A gente acompanha pessoas que ela demonstra que não quer ser curada, não quer ser liberta. Então, é uma escolha da pessoa. E como eu já tenho essa experiência de acompanhar pessoas e ver que a pessoa ela vem, o corpo dela está presente, mas o espírito está longe, então eu já sei que é assim que funciona. Por isso que eu falei para vocês a respeito disso. No mais, é isso aí. Vamos iniciar então. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje a respeito do autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? A própria expressão, ela já diz, né? Conhecer a você mesmo, se autoconhecer. E eu julguei que isso é importante, mas na minha perspectiva, na minha visão, conhecer a si mesmo é um dos primeiros fundamentos para que você possa alcançar a libertação. Por exemplo, muitas pessoas, como elas não conhecem a si mesmo, elas falam que não precisa ser liberta, que não precisa ser curada, que
não precisa ser acompanhada. Eu tenho descoberto há um tempo que todos nós precisamos ser mentoreados, todos nós precisamos ser discipulados. E um dos segredos, por exemplo, das pessoas que você conhece de sucesso, que estão nas mídias, é que essa pessoa ela é discipulada, ela é mentoreada por alguém. Você pode pesquisar que um dos segredos é esse. Ninguém consegue crescer sozinho, avançar sozinho. Eu vou crescer por conta própria, não preciso de ninguém, ninguém precisa me instruir, ninguém precisa me discipular, ninguém precisa saber da minha vida, e ela vai seguindo. Dificilmente uma pessoa assim ela consegue sucesso. E se você observar nos grandes homens de Deus, não apenas em pessoas que são homens de Deus, mas pessoas de sucesso no mundo, mesmo no mundo ímpio, na sociedade, são pessoas que têm um mentor, que tem alguém que dá instrução, que orienta, que direciona, que ajuda no desenvolvimento daquela pessoa. Alguém que já avançou, que já está um patamar mais alto, já conseguiu romper algumas barreiras, alguns obstáculos, então ela é capaz de ajudar aquelas que ainda precisam romper alguns obstáculos. Então esse é um dos primeiros princípios. Deixa eu abrir a Bíblia aqui para vocês, se vocês quiserem abrir, já está aqui o meu versículo, já está aqui no meu esboço. Gênesis capítulo 2, versículo 7, fala da formação do homem, que diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Primeira parte do homem, pó. Soprou em seus narizes o fôlego da vida. Segunda parte, o sopro, que é o espírito. E o homem foi feito alma vivente. Terceira parte, que é a alma. E em 1 Tessalonicenses diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele cita as 3 esferas do homem: espírito, alma e corpo. Se o homem fosse apenas espírito, ele citaria apenas o espírito. Se apenas o espírito fosse necessário, essencial, não teria por que ele falar do corpo e da alma. Mas ele sabe que ambas as esferas do homem são essenciais, são fundamentais para o desenvolvimento. E ele está dizendo que Deus ele vai santificar em tudo. Essa santificação é o processo de aperfeiçoamento, é o processo de crescimento, de desenvolvimento. Então você desenvolve-se espiritualmente, você desenvolve emocionalmente e você desenvolve fisicamente. Então o desenvolvimento seu, ele tem que ser holístico, ou seja, tem que ser pleno, completo. Você não pode apenas desenvolver o seu corpo. Vai para a academia, faz exercício físico, come uma alimentação saudável. Isso é muito bom, mas se você não desenvolver a sua alma e não desenvolver o seu espírito, de nada vai adiantar. Paulo fala em 1 Timóteo, quando ele escreve a carta, que o exercício físico, para pouco, ele é proveitoso. Mas aí ele vai falar, uma das coisas que é proveitosa são aquelas espirituais. Ele fala da piedade, ele fala do amor, da fé. Mas ele sabe que o exercício físico tem seu proveito, mas não é o único. Então, você vai exercitar o seu físico, porque você vai desenvolver ele, mas você também precisa desenvolver a sua alma. E você precisa desenvolver o seu espírito. O espírito é a parte espiritual, seu relacionamento com Deus. O espírito é a parte da oração, a parte que você se relaciona com Deus, da palavra. E a alma é a parte mais pessoal e está ligada muito a você interiormente e aos relacionamentos que você tem com as pessoas. Com o espírito, você se relaciona com Deus. Com o corpo, você se relaciona com o mundo. Com a alma, você se relaciona consigo mesmo e com as pessoas. Então, você precisa focar o seu desenvolvimento não apenas numa área, mas em todas as áreas: espírito, alma e corpo. Quero ler um outro texto que diz assim, em João capítulo 8, versículo 32, fala: e conhecereis a verdade vos libertará. A libertação, ela passa pelo conhecimento da verdade. Espiritualmente falando, nós sabemos que a verdade é Jesus. Agora, por exemplo, uma verdade é você conhecer a você mesmo. Isso também faz parte da verdade, quando você conhece a você mesmo. Porque quando você conhece a Jesus, que é um processo contínuo, automaticamente você também vai conhecendo a sua própria identidade.
a maioria dos cristãos, eles vêm para a igreja, eles vivem uma vida mais religiosa, mas eles não aprofundam seu conhecimento em Cristo. Eles não aprofundam seu conhecimento em Jesus. E se você realmente conhece a Jesus, quer conhecer a verdade vai te libertar. E Jesus, ele fala também em João, capítulo 8 também, versículo 35 e 36. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Ele faz uma separação entre ser servo e ser filho. E ele fala, se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Toda a libertação, ela vem através de Jesus. Então, por que eu ainda não fui liberto em alguma área? Porque Jesus ainda não governa essa área na sua vida. Por mais que você está na igreja, por mais que você seja salvo. Nós não estamos questionando a sua salvação. Não estamos questionando se seu nome está escrito no livro da vida ou não. Estamos questionando, ou você vai questionar, se você é liberto ou não. Se você está em processo de libertação ou não. Porque a libertação, para mim, no meu entender, é um processo que você vai alcançando cada vez mais. Umas áreas mais fortes que outras. Você precisa focar nas áreas que ainda você não foi liberto, para que você seja liberto nessas áreas. Jesus está dizendo que Ele é o que traz a libertação, então você não pode esquecer isso. Mas não adianta você espiritualizar isso e falar, eu já tenho Jesus, eu já sou liberto. Só que aí alguém pisa no seu pé, você fica com ódio, você fica com raiva. Você pode ter sido liberto em alguma área, mas outras áreas você ainda não foi liberto. Então você vai precisar do autoconhecimento para identificar a área que você precisa ser liberto. Para que o autoconhecimento? Justamente para que você possa identificar onde você precisa de ajuda. Agora, por exemplo, Jesus, ele fez um discipulado com 12 discípulos durante 3 anos e meio, pelo menos. Se Jesus teve que passar 3 anos com 12 discípulos, ele achou que isso era importante. Se não fosse importante, ele ia falar lá publicamente, fazer o discurso, as pessoas levantar a mão, eu te aceito, Jesus, amém, agora você está salvo, segue a sua vida. Ia ficar por isso mesmo. E não ficou por isso, né? Quando você tem objetivos maiores na vida, quer deixar um legado no mundo, um legado para a sua família, um legado para a sociedade, quer fazer grandes coisas, alcançar grandes conquistas, você precisará ser discipulado. Você pode ser igual à multidão. Observe que Jesus não discipulou todo mundo. Ele discipulou 12. Ele chamou 70 depois, mas nem andava com ele para ser discipulado ao nível dos 12. Quem decide o nível de entrada ou de profundidade é você. Amém? Então, deixa eu te falar uma coisa aqui. A maioria das pessoas acha que o conhecimento intelectual é o que faz ela avançar. Mas tem uma pesquisa, e essa pesquisa não é apenas de uma instituição, pesquisas de instituições americanas, que diz que o sucesso na vida de alguém, as conquistas, os resultados, as realizações, 20% apenas é por causa do conhecimento intelectual. Formação acadêmica, conhecimento intelectual, né, cursos que você faz, treinamentos. E os outros 80%? Os outros 80% está ligado diretamente à inteligência emocional. Isso não é um achismo que eu estou falando para você, eu estou falando de uma pesquisa. E você, pessoalmente, pode me dizer, talvez você tenha formação em uma área ou outra, mas não conseguiu avançar ainda, por causa das emoções. Pessoalmente, você vai conseguir identificar isso em você. Então, é muito importante você se autoconhecer, você conhecer suas emoções. O autoconhecimento, ele vai te capacitar, habilitar a você conhecer a você mesmo, a conhecer as suas emoções, a conhecer a você de forma mais profunda. Não apenas naquela visão que você tem quando você olha para o espelho e vê a sua fisionomia, a sua aparência. É você ver dentro de você. O que é o autoconhecimento, então? É um processo contínuo que vai te levar a descobrir, compreender quem é você num nível mais profundo. Não é apenas saber, por exemplo, que você gosta ou não. Se eu perguntar para você, você se conhece, talvez você vai chutar assim algumas respostas. Eu gosto disso, não gosto daquilo. Você apenas sabe o que você gosta ou não. Não é apenas isso. Você precisa entender
as suas ações e reações emocionais, as suas crenças, seus pensamentos e motivação. Você sabe quais são as suas crenças, por exemplo? Você sabe quais são as suas motivações? O que te motiva a estar na igreja? O que te motiva a estar num trabalho? O que te motiva na vida? Você conhece os seus padrões de pensamento? Padrão de pensamento é um pensamento que você vai repetindo ele por condicionamento. Por você ter repetido ele muitas vezes, você repete ele de forma automática, da mesma forma, padrão de comportamento. Como eu falei aqui, alguém pisa no seu pé, o seu padrão de comportamento, xingar a pessoa. Esse é um padrão. E às vezes você faz isso no automático. Se você não identificar as raízes disso, você não consegue se libertar. Então o autoconhecimento é isso. Qual o objetivo do autoconhecimento? Permitir que você entenda as suas emoções. Ele vai ajudar você a compreender os momentos da sua vida, as emoções que você está passando naquela circunstância, naquele contexto, naquela realidade. O autoconhecimento vai contribuir para que você venha identificar seus pensamentos, seus comportamentos, comportamento na sua casa, na sua família, no trabalho, na igreja, seus valores, suas crenças e suas motivações. Às vezes você acredita em algo simplesmente porque alguém falou para você aquilo. Você não tem realmente um fundamento daquela crença. Você acredita porque você foi ensinado, mas não é uma construção sólida, fundamentada na tua vida. E você vai precisar identificar isso. Quais são as suas crenças? Por exemplo, tem gente que acredita que nunca vai ter sucesso na vida. Ela já acredita nisso. Se você não identificar esta crença limitante na tua vida, dificilmente você vai conseguir ter sucesso. Porque você fala, às vezes, o tempo todo que você não é capaz, as pessoas são mais capazes que você. Você vai jogando vários argumentos. Você tem um bom discurso para acreditar que você não pode. Então, o que você vai precisar fazer? Identificar isso. O primeiro processo é esse, identificar. O autoconhecimento vai te ajudar a ter clareza com relação aos seus pontos fortes e seus pontos fracos. Você já foi em alguma entrevista que alguém perguntou para você, fala para mim 3 pontos fortes seus. Aí você fala. Aí essa mesma pessoa pergunta para você, fala para mim 3 pontos fracos. A maioria das pessoas tem dificuldade de falar os pontos fracos. E elas têm, nós temos, mas nós temos dificuldade de falar. Por que você tem dificuldade de falar? Eu estou falando que eu já passei por isso, já fui em entrevista muito tempo atrás. Era adolescente, não sei quantos anos que eu tinha. Não era adolescente, né? Tinha uns 20 anos, por ali. E a pessoa perguntou, fala para mim o ponto fraco. Aí você fica em silêncio. Porque você nem sabe os seus pontos fracos. Ou você camufla eles, esconde eles a ponto de você até negar eles. Por que você tem dificuldade de dizer quais são os seus pontos fracos? Se eu perguntar para você aqui agora, fala para mim um ponto fraco seu. Se eu perguntar ponto forte, você vai falar, até um monte. Agora, fala um ponto fraco. Você conseguiria falar um ponto fraco seu? Se você não está aí na sua mente aí, não consigo achar nenhum, é porque você não se conhece. Fiz essa pergunta aqui já, você já está pensando. Quem conseguiu identificar um ponto fraco seu, levanta a mão. Algumas pessoas não levantaram a mão, porque você não se conhece, você precisa se conhecer. É muito simples, você precisa trilhar esse caminho do autoconhecimento para que você possa identificar. Eu falei de um, e provavelmente a gente tem muitos. Se eu falar de 2, se eu falar assim, fale 3, ponto fraco seu, essas mãos vão abaixar, porque pouquíssimas pessoas vão conseguir identificar 3 pontos fracos na vida dela. E isso vai ajudar você a quê? Nós, na vida, somos solucionadores de problemas. Por exemplo, se você quiser abrir uma empresa, você vai ter que solucionar problemas de pessoas. Uma empresa que dá certo na sociedade, no mercado, é uma empresa que achou um grande problema na sociedade e ela deu uma solução para aquele problema. E ela resolveu. Então, ela começa a crescer e vai expandindo. Você pode observar que é assim que funciona. Na sua vida também é assim que funciona. O que vai fazer você crescer? Identificar os problemas e resolvê-los. É assim, eu entendi isso há muito tempo atrás, mas não é tão simples você fazer isso. Só estou falando a respeito do entendimento. O que vai fazer você crescer, o que vai fazer você desenvolver, avançar e conquistar, é justamente você identificar os problemas da sua vida e resolver eles. Se você identificar um por um e ir resolvendo um por um, daqui a pouco você está aceleradamente. Você está velozmente, né, como no louvor. Velozmente
E aí você vai. Por quê? Porque você resolveu muitos problemas da sua vida. Então você tirou muitos obstáculos, muitas barreiras, e isso ajuda você, a acelerar. E os problemas na nossa vida que faz a gente parar, estagnar, ficar sem crescer ou crescendo num ritmo muito devagar, né? A passo de tartaruga. Imagina alguém for colocar cerâmica nessa igreja. E ele vai colocar uma cerâmica por dia aqui. Quantos dias ele vai demorar? Tem 100 metros quadrados, não sei quantas cerâmica tem, mas tem bastante. Ele vai demorar quase um ano para fazer isso aqui. Agora, se ele vir aqui e colocar o máximo de cerâmica num dia, 3 dias ele termina esse serviço. O problema é assim, as pessoas elas não conseguem identificar os problemas da sua vida e resolvê-los. Então, o autoconhecimento vai fazer você ter clareza quanto aos seus pontos fortes, que são bons, você vai usar ele, mas também quanto aos seus pontos fracos, para você mitigar eles, ou eliminar, minimizar. Alguns você vai conseguir minimizar, alguns você vai conseguir eliminar por completo. Depende do seu empenho relacionado àquilo. Então, o autoconhecimento também vai te ajudar a entender as suas necessidades emocionais, porque todos nós temos necessidades. Vai te ajudar também a identificar o que te faz feliz e o que te frustra. Você sabe o que te faz feliz? Aí talvez você vai falar, pô, isso me faz feliz, isso me faz feliz. Amém. A outra pergunta é, você sabe, tem conhecimento daquilo que te frustra? Quando você tem conhecimento disso, isso ajuda você a desenvolver. Quando você conhece aquilo que causa frustração, você vai usar isso no seu casamento, na sua profissão, na igreja, em todas as áreas. O autoconhecimento também vai ajudar você a controlar seus comportamentos impulsivos. A maioria de nós vivemos numa sociedade imediatista, então a gente trabalha muito com essa impulsividade. E aí você vai ter que trabalhar isso na sua vida. Existem coisas na nossa vida que são a curto prazo, existem coisas que são a médio prazo, existem coisas que são a longo prazo. Agora, muitas pessoas querem pegar algo, por exemplo, que é a longo prazo e trazer para curto prazo, e aí causa um problema na vida daquela pessoa. Então, o autoconhecimento ajuda a você controlar seus comportamentos. É totalmente possível você controlar, até porque um dos dons do Espírito, né, um dos frutos do Espírito, melhor dizendo, é o domínio próprio. O domínio próprio nada mais é do que o autocontrole. Controle das emoções, controle das atitudes, controle do que você fala. Tiago fala muito disso. Controle dos seus pensamentos. Você pode controlar seus pensamentos, porque você que orienta seus pensamentos. Por mais que às vezes você comece a pensar numa coisa, mas você tem consciência para parar ou continuar aquele pensamento. Então você controla você por completo. Esses são alguns dos objetivos do autoconhecimento. O que são as emoções? Nós estamos falando de autoconhecimento e está relacionado diretamente às emoções. O que são as emoções? São sinais que o corpo e a mente envia para dizer que algo está acontecendo dentro de você. As emoções que você sente é um sinal de alguma coisa, de algum contexto, de alguma coisa que você está passando. E tem algo acontecendo dentro de você. O seu corpo e a sua mente vai dizer isso. E ele vai dizer isso através das emoções. Por exemplo, a gente está aqui no verão, então o seu corpo ele começa a suar, transpirar, porque ele está diante de um tempo, né, de um contexto de calor. E quando a gente entra, por exemplo, no inverno, ou entra em algum lugar que tem aquele ar muito gelado e você fica muito tempo, você começa talvez até a arrepiar por causa daquele frio. O seu corpo também manda aqueles sinais. Você sente calor, sente frio, sorri, se alegra, fica triste, angustiado. Tudo isso passa pelo seu pensamento e pelo seu corpo. As emoções não é algo que está fora de você, ela está em você, faz parte de você, passa na sua mente, no seu corpo. E você vai precisar identificar isso, você vai precisar trabalhar isso. No dia a dia, muitas emoções na nossa vida, elas passam despercebidas. E 3 coisas acontecem com a maioria das pessoas. Primeiro, a maioria das pessoas ignoram, acreditando que aquela emoção vai desaparecer. A primeira coisa que uma pessoa faz quando ela passa por um processo emocional muito forte, às vezes um estresse, às vezes uma pressão, ela ignora aquela emoção. Uma segunda coisa que você pode fazer, o que a pessoa faz é negar. Ela nega aquela emoção. E a terceira coisa é esconder. 3 coisas as pessoas fazem relacionadas à emoção. 3 coisas nós
às vezes, estamos acostumados a fazer relacionado à emoção? Ignorar, negar e esconder. Por exemplo, se eu perguntasse aqui, você consegue identificar que você tem orgulho no seu coração? Eu acredito que todos nós, essa é uma crença minha, temos um nível de orgulho. Mas muitas pessoas, quando elas são confrontadas relacionadas a isso, elas negam. Algumas escondem, algumas ignoram. Então, por exemplo, às vezes nós na igreja estamos acostumados a ignorar as emoções. Às vezes, quando você é confrontado no seu trabalho, para o seu patrão, ou na igreja, ou na sua família, você nega. E às vezes você pode esconder. Então, essas três coisas acontecem na nossa vida. Pode ser que tenha mais aí, mas pelo menos essas três. Eu estava ouvindo uma palestra, e o camarada, só quero citar para vocês. Ele falou de 7 dores da alma. Eu quero citar para vocês que é importante. Eu não vou falar sobre isso aqui agora, mas só para que você possa já começar a trabalhar essas coisas dentro de você. Já começar a identificar o que disso está em mim, o que disso está em você. A primeira dor da alma é a dor da rejeição. E muitas pessoas, ou nós, desde criança, passamos por processo de rejeição. Rejeição na família, rejeição na escola. Essa é a primeira dor. A segunda é o abandono. Quantas crianças não são abandonadas pelos pais e crescem com a avó? Mas não é porque você cresceu com a avó por opção, mas às vezes tem pessoas que crescem com a avó porque a mãe abandonou, que o pai abandonou. Mas esse abandono não é só relacionado a isso. Também, por exemplo, na escola, eu particularmente já passei por rejeição na escola, já passei por abandono também. Exemplo de escola aqui, naquele momento daquele futebol, que aquela garotada na escola, aqueles meninos iam marcar o futebol, e aí fizeram o time, escolheram e você ficou de fora. Aí você se sente rejeitado. É algo muito simples, mas esse incidente, esse acontecimento na sua vida cria uma emoção dentro de você, Na verdade, vai despertar uma emoção, vai despertar, por exemplo, esse sentimento de rejeição, vai como se estivesse sendo consolidado dentro de você. E às vezes você vai manifestar isso em outros contextos. Vai manifestar isso na igreja, na escola, vai manifestar isso no trabalho. Qualquer palavra que alguém fizer, você vai às vezes pensar que foi rejeitado. Quando alguém estiver num grupinho ali e você está aqui, aí você vai pensar, não me chamaram. Porque você já passou por esse processo de rejeição lá atrás, você acha que aquele grupinho, eles não chamaram você porque não gostam de você, mas não tem nada a ver com o que você está pensando. Aquele grupo que está ali é um grupo específico porque eram aquelas pessoas que eram para estar naquele grupo, não você. Mas você de fora olha para aquilo e já, como já tem aquele sentimento de rejeição, de abandono, você já interpreta, me rejeitaram. Por isso que você precisa se autoconhecer. Terceiro, traição. Traição também é uma das dores da alma, Pessoas que passam por traição também precisam ser curados, ser libertos. Essa traição pode ser de amigo, de cônjuge, de líder. Quarto, injustiça. Você já passou por alguma injustiça? Às vezes aconteceu alguma coisa e você foi injustiçado, principalmente dando trabalho. Você foi injustiçado, aí você carrega aquela injustiça pelo resto da sua vida. E esse negócio cria dentro de você raízes que atrapalham seu relacionamento com as pessoas. Na verdade, todas elas atrapalham seu relacionamento com você mesmo, com as pessoas e com Deus. Você tem um relacionamento com Deus, você tem um relacionamento com seu cônjuge, tem um relacionamento com as pessoas aí no trabalho, na igreja, tem um relacionamento na família. Tudo isso vai estar envolvido. Está entendendo? É algo muito simples. Mas se você passou por injustiça, isso pode ter criado sentimentos dentro de você. Quinto, humilhação. Às vezes você foi humilhado pelo seu pai, pela sua mãe. Às vezes você foi humilhado pelo seu patrão. Às vezes você foi humilhado pelo seu cônjuge, seu amigo, seu vizinho. E isso também desperta sentimentos dentro de você. Sexto, fracasso. E o sétimo, abusos de todo tipo de espécie que você pensar. Seja psicológico, seja físico, seja sexual. E aí você vai olhando para a sua vida. Tudo isso você vai passar no processo de libertação, quando você estiver sendo acompanhado individualmente, com a evangelista Poliana, com a profetisa Márcia, ou comigo, ou com outro pastor. Você vai identificando essas coisas dentro de você, para que você possa ser liberto. Então, falei para vocês aqui algumas dores da alma. Primeiros passos para o domínio das emoções e libertação. 2 coisas que você precisa fazer. Primeiro, reconhecer. Reconhecer
é ter consciência das suas emoções. Você tem consciência, por exemplo, que alguém faz alguma coisa com você e você tem raiva? Você tem consciência que você é uma pessoa que se frustra facilmente? Você tem consciência que a rejeição faz parte da sua vida? Você tem que ter consciência disso. Você tem consciência? Várias dessas emoções estão em volta de você, você precisa ter consciência delas. Por isso que é o reconhecimento. Por isso que você precisa do autoconhecimento, que é o primeiro passo, é reconhecer as emoções. Segundo passo, entender. Porque uma coisa é você reconhecer, outra é você entender. O que é o entendimento? O entendimento das emoções vai te ajudar a saber como elas influenciam suas decisões e comportamento. Por exemplo, no discipulado que nós estamos iniciando, nós vamos marcar um dia com cada um de vocês. Aí no dia que você tiver marcado, você vai passar por algum turbilhão de emoção e você vai querer desmarcar. Aí você vai ter que identificar, opa, essas emoções estão tentando me sabotar. Eu mesmo estou tentando me sabotar. Você vai ter que identificar isso e falar, opa, identifiquei que eu estou passando por esse estresse aqui hoje. Às vezes, por exemplo, no dia que você está marcado lá, dá uma briga dentro de casa lá, dentro da sua casa. Aí por causa daquela briga você fica estressado, com raiva. Aí você fica estressado. Aí você está com um encontro com a profetisa Márcia, com a evangelista, você liga para ela, não vou poder ir hoje, que eu não estou bem não. É agora que você precisa ir mesmo. Ou seja, se você não entender, olha só, entender é saber como as emoções estão influenciando o seu comportamento e suas decisões. Por exemplo, a maioria de nós compramos porque nós somos pegos pelas emoções. Você vê que os comerciais para vender é emocional. Eles lançam, né, aquele telefone de última geração, aquela coisa de última geração, são tudo emocional, vai pegando a sua mente. E muitas das coisas que nós compramos, a gente compra porque a gente está ligado emocionalmente àquilo. Não porque a gente precisa. E uma regra muito simples é essa. Bateu a vontade de comprar, eu preciso comprar isso, aí começa a ficar desesperado. Espera 24 horas. Espera, respira, vou esperar 24 horas, até amanhã. No outro dia você vai observar que não precisa comprar aquilo. Porque você identificou as emoções e soube lidar com elas. Agora, se você não sabe identificar, você pega o seu carro, sua moto, sua bicicleta, o ônibus e parte para a laranjeira para comprar. Se você entender como as emoções elas influenciam nas suas decisões e comportamento, isso vai te dar um avanço muito grande. E aqui você aplica isso na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos conjugal, você aplica isso no seu trabalho. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, que é importante. Nessa questão do autoconhecimento, que está relacionada a você conhecer suas emoções e como elas te influenciam seu pensamento, seus padrões de comportamento, você vai encontrar uma dificuldade. A dificuldade em reconhecer as emoções, porque você tem essa dificuldade, ela está em um fato que eu quero te dizer, porque as emoções elas são complexas, não é algo tão simples. Então, quando a gente fala de emoção, você não está falando de algo simples, você está falando de algo complexo. Vem dentro de você. Por exemplo, a pessoa que está com ansiedade. É algo complexo, não é tão simples. Tem muita coisa que envolve aquilo. Então, há uma dificuldade em reconhecer as emoções por causa da sua complexidade. E porque as emoções, porque elas são complexas, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, ou quase sempre, elas se manifestam de forma mista, misturada. Eu vou te dar 2 exemplos. Primeiro, às vezes você está sentindo raiva. E aí você identificou, a emoção é a raiva. Mas, se você buscar as causas da raiva, você pode enxergar que aquela raiva não é a emoção em si. No nível mais profundo está, por exemplo, pode estar o medo e pode estar a tristeza. O medo pode te causar raiva. A tristeza pode causar raiva. Então, às vezes, porque você está triste naquele dia, tal, alguém pisa no seu pé, você fica com raiva. A emoção de raiva apareceu. Só que no profundo tem outra coisa encoberta aí, que pode ser a tristeza, pode ser o medo, mecanismo de defesa. Está entendendo? Então, por exemplo, você também pode estar sentir frustrado. Questão da frustração. A frustração, no fundo, pode ser a sensação de impotência e de rejeição. Uma pessoa que se sente frustrada, ela pode estar passando por uma questão, sentimento de impotência ou de rejeição. Então, não é tão simples identificar as emoções, como a gente está falando. Por isso que é um processo.
contínuo. E você vai precisar trabalhar isso dentro de você. Eu vou te dar agora alguns passos práticos para você reconhecer as emoções. Se você colocar isso no Google, é o que vai estar lá. Qualquer livro que você lê sobre inteligência emocional vai te falar o que eu vou te falar aqui. Qualquer pessoa que trabalha com inteligência emocional vai dizer o que eu vou dizer para você. Eu vou falar de forma bem resumida. Mas se você, por exemplo, comprar um livro, você vai ter coisas mais aprofundadas sobre esse conhecimento para te ajudar mais. Então, como reconhecer as emoções? Primeiro, reserve um tempo para refletir sobre o seu dia. Esse é o primeiro passo. Você vai precisar fazer uma reflexão sobre o que passou no seu dia. Por exemplo, se você quiser começar hoje à noite, quando você chegar em casa antes de você dormir, você faça uma reflexão. Uma reflexão é você pensar mesmo, refletir sobre o que aconteceu nesse dia de hoje, que foi sábado, na sua vida. Talvez você passou por momentos de alegria, talvez de tristeza, talvez momentos de felicidade, talvez de angústia, de medo. Coisas se manifestam na nossa vida baseado no contexto que nós vivemos. Então, o primeiro passo, reservar um tempo para você refletir sobre as emoções. Então, você vai tentar identificar nessa reflexão os momentos que você experimentou emoções fortes e você vai tentar nomear essas emoções. Você estava esperando uma ligação de alguém que ia te dar um emprego. Aí o cara ligou para você e você estava garantido que ia conseguir aquele emprego. Só que o cara ligou para você e falou, ó, não vai ser dessa vez. Aí você passou por uma emoção. Está entendendo? Você vai identificar e vai nomear. Que tipo de emoção eu passei hoje? Isso é um exercício prático, tá? E isso aqui só funciona se você aplicar na sua vida, na prática. Eu sugiro a você a fazer isso, se você deseja libertar-se dessas coisas. E aí você vai também, nesse primeiro passo de reflexão, buscar as causas das emoções. Qual foi a causa da minha tristeza? O que me fez triste nesse dia? Qual foi a causa da minha alegria? O que me fez alegre? Então você vai saber que aquilo te causa tristeza. Por exemplo, você está assistindo televisão, alguém passa na sua frente e fica 2 minutos. Aí você fica com raiva. Alguém passar na sua frente, na televisão que você está assistindo, faz você ficar com raiva. Você identifica que uma coisa tão simples te causa raiva. E outro tipo de coisas que vai surgindo ali. Fazer você saber realmente quais as emoções você está passando, sentindo no dia a dia. Então, o primeiro passo é esse, refletir. O segundo passo é perguntar a si mesmo sobre as suas reações. Nesse processo de reflexão, você vai buscar identificar o que provoca suas ações e reações. Porque a sua reação sempre ela é provocada. E, na verdade, assim, muitas das nossas ações, elas são programadas. De forma geral, quando a gente age, a gente programou. Mas, na maioria das vezes, as reações, elas não são programadas. Você reage a um contexto que surgiu naquele momento. Então, identificar o que causou aquela reação é importante. Porque a ação você já sabe, porque você planejou. Você acorda de manhã, você escova o dente, faz algumas coisas, lava o rosto, toma um banho, e você já está programando. Daqui a pouco eu vou na padaria comprar uns pães, uma mussarela, um presunto, uma manteiga, para eu poder tomar um café. É algo que já está programado. Beleza, você programou isso, vai te dar felicidade, você vai comer e tal. Só que aí você está indo na padaria, está um tempo de chuva igual esse aqui, aí você está em cima da calçada, passa alguém na poça de lama com o carro acelerado e joga água em você. Você programou isso? Não. Aí você vai ter uma reação a esta circunstância. Você poderia ir na padaria tranquilinho e voltar, porque você programou, mas nós também passamos por circunstâncias não programadas. Uma pessoa passa na poça de lama, te molha, você acabou de tomar banho, colocou uma roupa novinha, aí passa alguém e molha você. Aí você xinga a pessoa, quer ir atrás para ver a placa, para brigar. Eu estava no trânsito esses dias, aí estava um tempo de chuva, então eu estou de moto, eu ando mais devagar. O cara deu uma acelerada na moto, no tempo de chuva, o cara deu uma acelerada brusca na moto e foi. Lá na frente, tinha um cara na faixa com carro, ele não deu certo, ele atravessou de uma faixa para outra, e ele estava atrás, acelerado. Ele freou em cima, a moto derrapou, quase bateu no carro, e aí ele foi atrás do cara para tirar satisfação. O cara estava errado porque não deu certo, mas ele está errado porque está acelerando daquele jeito igual um doido naquele lugar. Aí, ó, para você ver a emoção do cara, o cara programou isso? Não. Aí o cara vai lá, vai xingar, parou na frente do carro, mandou o cara baixar o vidro, mas ele falou umas coisas lá que também passei direto, não ouvi,
Mas você vê, uma reação que ele teve diante de uma circunstância. E a maioria de nós vamos ter reações diante de circunstância. Por exemplo, quando você estiver aqui com a evangelista ou com a profetisa, e ela ir lá naquela ferida, encostar o dedo assim, aí eu quero ver qual vai ser a sua reação. Você vai ter uma reação. Então você vai ter que identificar, nesse segundo passo que eu te dei, o que provoca essas reações. Quais são as emoções que provocam essas reações suas, que na maioria das vezes são impulsivas, não são programadas, por causa de um contexto não programado que você passou. E aí você vai ter vários tipos de reações. Por exemplo, muitas pessoas não gostam de ser confrontadas. E no discipulado, você tem que aprender a ser confrontado. Se você não gosta de ser confrontado, eu já vou deixar bem claro, você não vai conseguir ficar no discipulado, nem nós vamos conseguir te ajudar em nada. Porque o discipulado ele é esse confronto. Jesus teve um momento da trajetória dele, você vai ler lá em João 6, ele começou a fazer o discurso a respeito do corpo dele e do sangue. Começou a dizer, todos que quiserem ter vida eterna, têm que beber do meu sangue e comer do meu corpo. Muitas pessoas que estavam em volta ficou escandalizado. E sabe o que elas fizeram? Deu no pé. Rapaz, eu vou seguir esse cara nada? Esse cara está falando que eu tenho que comer do corpo dele, beber do sangue dele? Eu vou meter o pé. E meteu o pé. Aí Jesus pegou os 12, juntou eles, vem cá, e fez apenas uma pergunta para eles. A porta está aberta, vocês querem ir também? É agora. E Pedro lançou a palavra. Para quem nós vamos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Mas Jesus teve que confrontar. Jesus confrontou Pedro, confrontou Tomé, confrontou Judas. Jesus confrontou os discípulos. É porque a Bíblia não fala todos que ele confrontou, mas provavelmente ele confrontou todos eles. E isso é para quê? Para ajudar você a subir no nível mais alto. Terceiro, você anota as suas emoções. Anote suas emoções. Isso vai permitir você identificar o que eu falei anteriormente, que são os padrões de pensamento e padrões de comportamento. Na nossa vida, nós construímos padrões. Existem padrões de pensamento bons e padrões de pensamento ruim. Padrões de comportamento bom e padrões de comportamento ruim. O que é o problema do padrão de pensamento e comportamento? Que a ação que você está tendo, nem mesmo você tem consciência dela. O que você está praticando ou pensando, você não tem consciência dela. E quando você parar para refletir, você vai tomar consciência dela. Por isso que um dos passos para o autoconhecimento, conhecer as suas emoções, é você anotar. Escreva sobre suas experiências, seus sentimentos e pensamentos. Quais são as experiências que você teve hoje, essa semana? Escreva elas. Essa semana eu tive essa experiência, e essa experiência me causou isso. Pode ser uma coisa boa ou ruim. Quando você escreve, isso vai ajudar você a se autoconhecer. Por exemplo, uma pessoa passa por ansiedade, um momento que causa ansiedade nela. Passou por um contexto, aquele contexto, em volta dela, causou uma certa ansiedade. Aí um dos primeiros passos dela é reagir a essa circunstância, e às vezes uma das reações, por exemplo, é ir na geladeira pegar alguma coisa para comer. Comer um doce, na padaria, comer sorvete. Muitas das vezes as pessoas comem por causa de situações que ela passou na área emocional. E ela come para poder se satisfazer. É como se ela achasse que comer vai fazer ela suprir aquela necessidade, melhorar aquilo, alguma coisa do tipo, Mas ela está tampando o sol com a peneira, por exemplo. Não vai resolver. Então você fica tentando suprir uma necessidade, mas com algo que não vai suprir aquela necessidade, algo errado. Você precisa ir no cerne da questão, no cerne do problema, resolver o problema. E para resolver o problema, precisa desse autoconhecimento. Eu sugiro a você ter um diário para você fazer essas anotações, um caderno só para isso. Então aqui é onde eu vou anotar todas as minhas emoções, experiências, contextos que eu passei. De vez em quando revisitar aquilo ali, ler, e vai te ajudar também a desenvolver a sua vida emocional. Escrever é muito bom. Tudo que você escreve te ajuda a crescer. Quarto passo, que também está bem conectado com os anteriores, refletir sobre seus padrões de comportamento em diferentes situações. A depender da situação, você tem um padrão de comportamento. Como eu falei anteriormente, esse comportamento pode ser bom ou ruim.
E você tem aquele comportamento porque ele já está automatizado dentro de você. E às vezes você mesmo não tem consciência daquele comportamento. Se você seguir esses passos, né, refletir, fazer as perguntas, anotar, você também vai conseguir identificar esses padrões de comportamento. Então você vai refletir sobre esses padrões de comportamento. Por exemplo, como você reage à pressão? Você está no trabalho e aí o seu patrão chega para você e fala, ó, precisa entregar esse serviço hoje, vai lá. Olha, tem gente que sob pressão cruza o braço e não faz nada. Diante de tal pressão, você tem tal comportamento. Por exemplo, na sua casa, sua mãe te colocou pressão para você fazer algo. Quando a sua mãe te pressiona a fazer algo, seu pai te pressiona a fazer algo, você tem um comportamento, você tem uma fala, você tem um pensamento. E você precisa saber qual é esse comportamento, qual é essa fala, esse pensamento seu. Por isso que escrever vai te ajudar a identificar. Pô, minha mãe falou para mim fazer isso, eu tenho que fazer isso até meio-dia e tem que terminar. Aí, logo surge aquela emoção forte, aquele pensamento. E às vezes uma fala que você vai falar, algo que você vai falar, às vezes você vai, por exemplo, você vai debater. Seu patrão fala para você fazer algo, te pressiona, aí você vai lá debater com ele, vai lá brigar. Então, quer dizer, você tem um tipo de comportamento, um tipo de ação, um tipo de pensamento e de fala por causa daquela pressão. O que você tem que fazer? Refletir sobre isso, escrever isso no seu diário. Isso vai te ajudar, na próxima vez que alguém te pressionar, antes de repetir o pensamento e o comportamento, você vai parar e refletir sobre ele. E às vezes é um comportamento ruim, às vezes você desrespeita seu patrão, sua mãe, porque você está sob pressão. E você poderia simplesmente conversar. Vamos conversar? Vamos alinhar algumas coisas aqui e tal? Esse serviço que eu tenho para fazer, eu preciso de tanto tempo, não vai dar para terminar esse. Agora você não quer conversar, sob pressão você quer já explodir. Por isso que é importante você fazer isso. Por exemplo, o que você faz quando se sente ameaçado? Ou o que você faz quando você se sente incompreendido? Não tem aquele momento que você se sente incompreendido? O que você faz? Ninguém me compreende. Os adolescentes têm essa questão, né? Principalmente. Ninguém me compreende. Como você se sentiu incompreendido, você tem um certo tipo de comportamento. Ou quando você se sente ameaçado, você também tem um certo tipo de comportamento. Chegou alguém na empresa, e esse alguém é inteligente, esperto, chega no horário, cumpre os horários, obediente, faz tudo, tal, e você era um cara bom também, só que aquela pessoa começa a ameaçar você sem você saber, você começa a sentir ameaçado, ela não está ameaçando você na real, ela está fazendo o trabalho dela, você está do seu lado fazendo o seu serviço, ela está no dela. Aí ela termina o serviço dela primeiro, aí você, capaz, a pessoa terminou primeiro que eu. Aí o patrão conversa com ela, chama ela para conversar, tal, você se sente ameaçado, pai, será que essa pessoa vai tomar meu lugar? O que você sente? Que às vezes você fica fazendo interpretação de coisas que não é real. Muitas pessoas ficam fazendo interpretação de coisas que não existem. Por exemplo, né, eu, quando estou na rua, eu não fico atento a ver as pessoas a ponto de todas as pessoas passar por mim eu cumprimentar. Então pode ser que você que está aqui vai passar por mim um dia, eu não vou ver você, não vou perceber você, porque eu passei ali focado em alguma coisa, não vi você, e aí você logo vai fazer a interpretação. Aí você vai criar uma ideia, né, de rejeição, de muitas coisas que você vai criar, só que não tem nada a ver, entende? E eu estou falando de uma coisa que acontece, isso acontece. E eu já passei por pessoas e eu não vi aquela pessoa, depois aquela pessoa falou comigo e ela já veio falar assim, você não me cumprimentou, tal, mas eu não te cumprimentei porque eu não te vi. Se eu tivesse te visto, eu tinha te cumprimentado. Mas a pessoa já estava com aquele sentimento, né? Então, as situações que você passa, vai criando essas coisas. Você precisa saber identificar. Uma das coisas que eu falei anteriormente, você costuma evitar conflitos ou enfrenta as situações de frente? Nós somos mestres, né? O ser humano é mestre para evitar conflito. Ele não quer resolver a situação. E a melhor coisa é você resolver o problema. Eu falei para você do problema, você tem que ir no problema, focar no problema e resolver o problema. Então isso, muitas vezes, vai conflitar, vai dar conflito de ideias, de pensamento, conflito com pessoas, seja na família, casa, na igreja, vai dar conflito. Mas você vai resolver o problema. Essa foi a quarta. E a quinta, como reconhecer as emoções, receba feedback de pessoas confiáveis. O feedback aqui faz parte do que eu falei anteriormente, da mentoria, ser discipulado.
muitas das suas emoções, do seu comportamento, você não vai conseguir identificar. E aí, por isso que nós temos aqui a profetisa Márcia, que está já quase se formando em psicanálise, tem a evangelista Poliana, são duas que já se formaram, já trabalham nesta área, né? E elas estão aqui para ajudar a gente a identificar aquilo que a gente não identifica. Então, você vai precisar confiar em pessoas, e aí são pessoas confiáveis, não é qualquer um, para que esta pessoa possa te dar feedbacks, para que ela possa falar com você a verdade a respeito de você, daquilo que você não está vendo. E aí, nesse momento, você vai ter que sair da defensiva, porque tem gente, né, que pede um feedback, dá um feedback aí sobre alguma coisa, né, da vida dela, uma pergunta, mas ela está com o escudo do Capitão América, né, para rebater os feedbacks. Não é hora de rebater, é hora de você ter o feedback. Então, por exemplo, nesses acompanhamentos que a gente vai fazer, a melhor coisa é você ter o feedback e você ouvir a verdade a respeito do que alguém está vendo você, que você mesmo não está vendo. Eu não consigo identificar os seus pensamentos. Então, você tem padrões de pensamento. Uma vez que você expressar ele numa fala ou num comportamento, agora já é visível para mim. Eu consigo identificar uma fala sua e consigo identificar um comportamento seu. Então, alguém que é confiável a você, no caso aqui, as pessoas que estarão te acompanhando, são pessoas que você vai precisar receber feedbacks e ouvir a verdade sobre aquilo que a pessoa está vendo em você, que você mesmo não está vendo. Então, receber feedback é um dos passos, assim, eu acredito ser um dos melhores para o seu crescimento. Acontece isso, né? Eu posso falar para muitas pessoas, reflita sobre suas emoções, pergunte a si mesmo sobre suas reações, faça suas anotações, mas quando eu falar, receba feedback, aí muita gente já está bloqueado nisso, que ela não quer ter feedback. E você precisa aprender, esse é um passo importante para o seu crescimento, ter feedback de outras pessoas a respeito do seu comportamento. Amém? Aqui eu te falei como você vai reconhecer suas emoções. E, por fim, aqui eu vou terminar falando sobre alguns resultados de você reconhecer suas emoções. Resultados de você reconhecer suas emoções. Você vai conseguir controlar suas ações, principalmente suas reações. Você vai ter domínio sobre as suas reações. Quando você entende sobre você mesmo, sabe quem você é. Você vai ter domínio sobre as suas reações, que são as que mais nós praticamos de forma impulsiva, sem pensar. E aí você vai conseguir refletir antes de agir. Você vai dominar suas decisões impulsivas. Toda decisão impulsiva que você toma, você vai conseguir dominar sobre ela, você vai conseguir controlar ela. Alinhado a isso, você vai tomar decisões alinhadas com os seus valores, com as suas crenças, com aquilo que você crê. Por exemplo, quem é cristão aqui? Todos, né? O cristão, ele tem que amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. São os dois grandes mandamentos que Jesus resumiu toda a lei. Aí você fala assim, eu sou cristão. Só que aí você tem ódio no coração de pessoas que te causaram mágoa, que te abusaram, que te frustraram, tal. Você tem ódio no seu coração. Quer dizer, não está alinhado, as emoções não estão alinhadas com o que você crê, porque você crê que Jesus é o Filho de Deus, você crê no Evangelho de Jesus Cristo, você crê em Jesus, você crê que tem que amar o próximo como a si mesmo, só que às vezes você tem emoções de ódio, de raiva, de ira, contrário às crenças suas. Então, quando você se autoconhece, você elimina essas emoções negativas ou minimiza ela ao máximo possível, para que você venha alinhar suas emoções, sua vida emocional, com aquilo que você crê. Ou seja, você vai viver o evangelho mesmo, de verdade, não vai apenas dizer que é cristão. Você vai exercer o cristianismo. Outro resultado de você reconhecer suas emoções, você vai parar de agir de forma prejudicial aos outros e a si mesmo. Porque quando nós não temos o autoconhecimento,
nas nossas emoções, nós agimos prejudicialmente a nós e aos outros. Você vai conseguir também fazer o gerenciamento da sua vida, daquilo que você pensa, daquilo que você fala, da forma que você age. Você vai gerenciar seus comportamentos, seu pensamento, gerenciar suas ações e reações. Se você conhecer a si mesmo, você vai construir relacionamentos mais profundos. A maioria das pessoas que tem muitos problemas emocionais, elas têm dificuldade em ter relacionamentos profundos. Amizades profundas, relacionamentos profundos dentro de casa com o pai e com a mãe, relacionamentos profundos no casamento, relacionamentos profundos com pessoas à volta dela na igreja, por causa dos bloqueios, dos obstáculos que foram criados. Então, se você passar por esse processo de autoconhecimento, que é um processo contínuo na sua vida, identificando essas emoções negativas, minimizando elas, eliminando as que podem ser eliminadas, construindo a sua vida de forma mais saudável, pode ter certeza que você vai ter relacionamentos mais profundos com pessoas. Você vai confiar mais nas pessoas. Qualquer processo de cura e libertação, você vai precisar confiar. Às vezes a pessoa não confia porque ela já teve quebra de confiança na vida dela. Às vezes o pai, a mãe, o esposo ou uma pessoa próxima quebrou aquela confiança, então ela criou aquele trauma de não confiar nas pessoas. E você precisa romper isso se você quiser realmente seguir no discipulado. Ninguém vai conseguir se libertar e curar só vindo aqui ouvindo. Hoje foi um dia que vocês estão ouvindo, mas nos próximos dias vocês vão vir mais para falar do que para ouvir. Então eu não vou vir aqui no discipulado para trazer um estudo para vocês. Estudo a gente está fazendo na quarta-feira. A gente vai orar, vai ler um versículo da Bíblia, mas a gente vai conversar. E nas experiências passadas do discipulado que nós fizemos, as pessoas são curadas e libertas quando elas falam. Se você entrar mudo e sair calado, sua vida vai continuar do mesmo jeito. Vai dar 3 meses, eu vou falar para você. Você está liberado do discipulado, tá? Porque você não quer se libertar. Então você vai precisar confiar. Um dos resultados que vai acontecer na sua vida é que você vai se diferenciar da multidão. O problema é que muitas pessoas se sentem confortáveis em ser igual às outras, seguir o fluxo, ser igual os demais. Se você quiser cumprir o seu propósito, se você quiser cumprir o seu chamado, você vai ter que muitas vezes fazer esse rompimento e sair, ser diferente. Não é ser diferente por ser diferente. Por causa desse processo de cura e libertação que você está passando, você vai sair dessa linha de montagem. Usei essa expressão, mas eu estava lembrando aqui daquele filme pequenininho, Corrida dos Ratos. São os ratos que acordam cedo, pegam o ônibus, metrô, vai trabalhar, mas ele está em busca da felicidade, mas ele está nessa corrida. E é o que muita gente está. Todo mundo naquela mesma linha, mesma perspectiva. Você vai ter que sair dessa linha de montagem, dessa perspectiva de multidão e se tornar uma pessoa diferente, que realmente faça a diferença nesta terra. Desafios que você não consegue romper hoje, o autoconhecimento vai ajudar você a superar esses desafios. Coisas, por exemplo, que causam estresse na tua vida, você vai conseguir romper. Você vai conseguir lidar com situações que você não consegue lidar hoje. Porque existem certos níveis de situação que nós conseguimos lidar, mas existem talvez níveis mais profundos que a gente não consegue lidar. Então a gente vai precisar ser liberto, ser curado naquela área, para que você possa lidar com esses níveis de situação, principalmente situações de estresse que a gente passa hoje na vida corrida que você tem, trabalho, escola, estudo, tal, e muitas coisas. Você vai aprender a lidar com essas situações e não ficar preso a elas, não ficar preso às circunstâncias, não ficar preso ao sistema deste mundo, mas se conectar, na linguagem do apóstolo Paulo, ao sistema do mundo do reino de Deus. Nós não somos deste mundo, nós somos retirados dele. Mas muitas vezes o sistema deste mundo nos controla. Você vai ter que romper com o sistema deste mundo e ser controlado ou ser influenciado pelo reino de Deus e não pelas circunstâncias. É fácil? Não, mas é um caminho, é possível. E falar nisso, tira essa palavra do seu vocabulário, impossível. Tira essa palavra. Isso é impossível, isso é impossível. Não, o próprio Jesus ele falou, todas as coisas são possíveis ao que crê. Se você crê que você pode se tornar uma pessoa melhor, você vai se tornar. Se você crê que você pode fazer uma faculdade, você vai fazer. Se você crê que você pode abrir uma empresa, você vai abrir.
Se você crê que você pode entrar nesse ministério, naquele, fazer isso, fazer aquilo, outro, você vai fazer, porque depende da sua fé, da sua crença. Elimina essa questão da impossibilidade, porque isso vai ser um bloqueio para impedir você de avançar e de crescer. Ah, eu não posso fazer isso, é impossível isso para mim. Para você é mais fácil. Não, não é mais fácil para mim ou para outras pessoas. São níveis que você vai avançando e vai conseguindo crescer e dominar com mais facilidade. Por exemplo, quando Deus estava me ensinando a identificar a voz de Satanás, eu passei por várias experiências para saber o que era meu pensamento e o que era o pensamento do diabo. E ele estava me ensinando a identificar a voz de Satanás. Lembra que eu falei para você? Uma das coisas que Satanás faz, quando ele quer lançar um pensamento na sua mente, ele não fala assim, você é improdutivo. Ele não fala essa frase. Ele sopra do seu lado, eu sou improdutivo. Aí você só repete ela, porque ele fala em primeira pessoa. Alguém fala de uma situação para você, o Satanás do seu lado fala, eu não posso. Aí você repete, eu não posso. Aí diante dessa situação espiritual, diante de situações emocionais que você tem, aí realmente você não pode, porque você já falou. Então tira essa questão do impossível. Se você trabalhar essa questão do autoconhecimento, e esse autoconhecimento está relacionado àquele exercício que eu falei anteriormente, tá? Tem que refletir sobre as emoções, refletir sobre os seus pensamentos, seu comportamento, escrever experiências que você passou, escrever as emoções que você teve hoje. Isso é o processo do autoconhecimento. Se você fizer isso, se você passar por isso, você também vai melhorar sua forma de comunicar com as pessoas, de entender as pessoas, de ouvir as pessoas, de falar com as pessoas. Às vezes você não consegue falar, às vezes você não consegue ouvir. Uma pessoa começa a falar e você já quer cortar e falar. Eu estou aprendendo isso também, a não cortar ninguém quando ela está falando. A ouvir atentamente, por exemplo, se você está ouvindo alguém, olhe para os olhos das pessoas. Então, está conversando com alguém, olhe para as pessoas, olhe para o olho dela, olhe para o rosto dela. Ela está conversando com você, olhe para ela. Por quê? Você está demonstrando que você está disponível para ouvi-la. Você interagir com aquilo que a pessoa está falando, está comunicando. Isso torna importante a conversa, né? Então, quando você se autoconhece, conhece suas emoções, isso vai ajudar você a se comunicar melhor. Vai ajudar você a falar melhor, a ouvir melhor as pessoas. Ano passado eu comecei a ler sobre finanças. De finanças eu caí para a inteligência emocional. Eu percebi que parece ser um dos critérios para crescimento financeiro é saber lidar com a emoção. Parece ser um dos critérios. E critérios, assim, significativos, que você fala, não vou lidar com a emoção e vou crescer. Você vai ganhar muito dinheiro e vai perder muito dinheiro do mesmo jeito. Você não vai conseguir manter e nem vai conseguir crescer. Eu ganhei muito dinheiro, ganhei 1 milhão, só que daqui a pouco você vai ali e compra uma casa de 500 mil. Aí compra um carro de 300. Com 1 milhão você quer ter um carro de 300 mil, só o seguro é 30 mil. Você não vai conseguir se manter. Se você ganhar 1 milhão, se você pensar bem, você tem que investir aquele dinheiro, abrir uma empresa, comprar imóvel, alguma coisa assim, para render aquele dinheiro. Então, eu percebi e entendi que um dos critérios para você crescer financeiramente é justamente trabalhar suas emoções. Você ser uma pessoa emocionalmente saudável. Você sabe lidar com as frustrações, sabe lidar com o fracasso. Por exemplo, se você vai abrir uma empresa, você tem que saber lidar com o fracasso. Imagina, você pega 50 mil, abre uma empresa e fale. Está devendo 50 mil. Aí o primeiro pensamento normal e natural para quem não lida com emoção, sobe na terceira ponte e pula. 50 mil vou ter que me matar. Agora, se você está com as suas emoções equilibradas, o que você faz? Vou lá pegar mais 50 mil, porque eu vou abrir outra e vou pagar esses 50 mil que eu estou devendo. Você não desiste, você avança. E se você observar, falando de empresa, né, a maioria dos empresários de sucesso, eles fracassaram muitas vezes antes de se tornarem empresários de sucesso. Então, se você não souber lidar com os fracassos, com as frustrações, com a rejeição, se você não souber lidar com esses tipos de situações, de emoções que estão em volta de você, dificilmente você consegue crescer. Você para no meio do caminho. Quando você aperfeiçoar esse autoconhecimento, isso vai ajudar a você a construir um propósito para a sua vida, ou identificar o propósito da sua vida, a partir de objetivos que você vai traçar para o seu crescimento. Metas e objetivos para o seu crescimento em todas as áreas. Quando você se autoconhece, você consegue dominar, entre aspas, as emoções, porque não é um domínio
totalmente falando, mas é você saber lidar com elas, saber responder às emoções, saber responder às circunstâncias, saber agir e reagir diante das situações à sua volta. Uma das coisas que vai te abençoar muito é que a sua vida vai ter um propósito. A maioria das pessoas que estão cheias de emoções, que travando ela, a vida dela não tem propósito. Elas vivem assim por viver, mas elas não conseguem identificar o propósito para a vida dela. Por que elas estão ali? E como ela não consegue identificar o propósito, ela não tem objetivos, não tem metas para alcançar. Nós que crescemos nessas situações assim mais de pobreza, né, de escassez, a gente passa por muitos tipos de emoções negativas e a gente não constrói objetivos de vida, não constrói metas, e isso nos paralisa. Quando você não tem metas e objetivos, você não tem propósito, isso paralisa você, te estagna, não deixa você avançar. Então, eu falei aqui com vocês um pouquinho sobre os resultados que você vai desfrutar quando você reconhecer suas emoções, passar por esse autoconhecimento. Amém? Eu vou dar uma atividade rapidinho para nós fazermos. Você vai, primeiro, escrever 3 momentos bons de sua vida, toda a sua trajetória de vida. Escolhe os melhores 3 momentos bons da sua vida. Você pode pensar aí, contexto familiar, profissional, alguma conquista profissional. Pode pensar em conquistas financeiras ou um diploma que você conseguiu, que foi um momento bom, seja o que for, algo que você comprou, que foi muito bom. A segunda pergunta é escrever 3 momentos ruins de sua vida. Você vai identificar 3 momentos da sua trajetória que foram ruins mesmo. Escreve os 3 piores momentos que você acha que foi da tua vida. Terceira pergunta é, se Deus te desse a oportunidade de voltar no tempo para fazer algo diferente, o que seria? Por exemplo, lá atrás, há 2 anos atrás, 10 anos atrás, você tomou uma decisão, se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria isso que eu fiz há 10 anos, ano passado. Você vai pensar em alguma coisa assim. E o quarto, você vai escrever mais um momento bom. Então, já tinham 3 da primeira pergunta. No quarto, você vai escrever mais um. Então, tem 4 momentos bons aí. E o quinto, o que te move hoje? O que direciona a sua vida hoje? Eu não estou falando aqui, Deus que me move. A gente sabe que Deus é que vai ser o motor da sua vida. Eu não estou fazendo essa pergunta. Eu quero fazer o que te move hoje nesta vida. Você vai pensar aqui, o que te move você, o que te direciona você, que faz você avançar. Eu vou seguir, por causa desse propósito que eu tenho. Então, tenta responder essas perguntas aí. Na verdade, eu vou só dar um feedback da importância disso daqui. Que esse momento e o privilégio que todos nós estamos tendo de estar imerso nesse programa, né, de cura, que primeiro vai se iniciar um programa de cura para tirar todos os traumas de infância, e depois vindo com essa inteligência emocional. Porque eu vejo assim, quem aqui quer viver acima da média? Quem aqui quer? Eu quero viver acima da média. Quem aqui quer viver em alta performance? Você tem uma autoimagem de você mesmo, que você olhar e falar assim, nossa, hoje eu sou assim, mas eu quero ser aquela pessoa. Quem já se imaginou assim? Eu me pego direto me fazendo isso. Eu olho assim para mim e falo, não, eu quero me tornar aquela pessoa ali, aquela mulher ali. E eu vejo que esse passo aqui, para a gente estar acima dessa média, a gente estar com essa alta performance, de a gente olhar e falar assim, não, eu quero ser aquela pessoa e eu vou me tornar essa pessoa, esse passo aqui que nós estamos iniciando hoje é muito importante. Porque vai curar muitas coisas e depois vai vir com essa inteligência emocional. Eu vejo muito assim que nós somos um barco com destino a um propósito, ao propósito de vida que Deus nos deu. Nós somos esse barco poderoso que nós estamos indo ao destino do propósito que Deus nos deu. E no meio daquilo ali vai vir ventos, tempestade, turbulências, que vai tentar fazer esse barco parar. Mas quando nós estamos fortes, curados e fortes emocionalmente, a gente consegue ir rompendo para ir avante. E tem 2 perguntas que é muito importante nesse processo que vem as tempestades, que vem as turbulências, os ventos, que tentam impedir esse barco ir ao rumo a esse propósito. Uma delas é, o que te impede de mudar? E aí, se eu te fizer uma outra pergunta, quem te impede de mudar?
Então, essas duas perguntas são muito importantes para nós. Porque muitas das vezes, quando a gente fala bem assim, o que te impede de mudar? A gente coloca muitas outras coisas. Ah, o que me impede de mudar é as pessoas, é o medo, é a raiva. Essas coisas me impedem de mudar. Mas quando eu faço essa pergunta para mim mesmo, quem te impede de mudar? E vejo que ninguém, nada nesse mundo, ele tem o poder de me parar, de me paralisar a mudar. Eu vejo que eu estou muito acima da raiva, do medo, da depressão, da ansiedade, das angústias, dos traumas de infância, que nada nesse mundo pode nos parar a ser essa pessoa de alta performance que você quer chegar lá na frente. Então, em vez de colocar esses obstáculos como para paralisar a sua vida, a sua jornada nesse grande propósito que você tem, é começar a olhar para nós mesmos, para a gente mesmo e falar assim, não, nada pode me parar. É realmente colocar tudo aquilo que o apóstolo colocou aqui mencionado, o autoconhecimento, a decisão de você ir para cima mesmo, a decisão, reconhecer, decidir se responsabilizar que tudo que vai ter que ser feito é você que tem que fazer, não é eu, nem a profetisa Márcia e nem o apóstolo, que nós vamos aqui, isso é apenas uma ferramenta, nós vamos aqui expor ferramentas para você mudar, mas a responsabilidade é de cada um. Porque quando eu reconheço e tenho a responsabilidade que eu tenho que mudar, eu vou botar pressão, eu vou botar gás para que aquilo ali aconteça. Então, a reflexão é essa, nada pode te parar de você ser a pessoa que Deus criou para você ser neste mundo. Amém? Digamos que todo mundo aqui já passou por um processo de cura, já está todo mundo bem. Enquanto, né, existe fôlego, a gente precisa ser curado, né? Sempre tem um negocinho, né? Talvez eu estou bem legal, no outro dia aconteceu alguma coisa. Mas, digamos, já está todo mundo muito bem encaminhado, está todo mundo muito bem. Beleza, e agora? Vamos para onde? Vamos fazer o quê? Vai fazer o quê com tudo isso? Por que a gente precisa de passar por um processo de cura, de libertação? Por quê? Para quê? Eu estou em volta de quem? De pessoas. Então, é para que isso? Hoje eu estava terminando de ler um livro e a frase falava, para que você carrega dons, talentos, se não para semear na vida das pessoas? Então, qual o intuito? É estarmos bem curados, forjados, moldados. Para quê? Estamos sendo comissionados para uma grande obra e a Rema está crescendo. Vai chegar a milhares e milhares. E quem vai ser aqueles que vão tratar essas pessoas? Quem vai ser aqueles que vão curar essas pessoas? Quem é aqueles que vai falar, apóstolo, pode contar comigo que eu vou ser um discipulador, uma discipuladora dessa galera que está chegando? Somos todos nós. Tá? Então, estamos aqui sendo tratados, curados, porque precisamos viver uma vida de excelência. Jesus nos fez de uma forma excelente, né? Na cruz do Calvário, Ele nos ofereceu tudo, nos deu tudo. Para quê? Para que a gente possa botar para frente tudo isso que a gente tem. Então, vocês estão sendo tratados, forjados. Nós também, no processo, nessa dualidade aí, você fala, opa, vai automaticamente falar, caraca, ela está vivendo isso, eu também já vivi isso. Gente, e eu também vou ser tratada. Eu gosto disso, eu gosto. Eu amo discipular, eu amo conversar, eu amo atender as pessoas. Então, esse processo é para que a gente seja preparado para grandes coisas nesta obra aqui, nesta casa, tá, irmãos? Tá? Nesta família Rema. Então, não olhe assim, o que eu estou fazendo aqui? Será que eles identificaram que eu estou ruim mesmo? Está feio o negócio para o meu lado? Não, você está sendo trabalhado. Você está sendo tratado. Tem gente que pensou, tem certeza, ai que raiva, porque falou meu nome. Tem pessoa que eu estou toda lanhada, todo perdido, estragado. Não, você está sendo trabalhado, tratado para uma grande obra, entendeu? Então, amanhã, o galerão que chegar, duas só para dar conta disso tudo? Vigia, gente. A gente precisa de mais mulheres aí firmes, tratadas, saradas, que quando o pau quebrar, ela vai saber lidar com a situação, não vai desanimar, não vai, né, desapontar, não vai querer acabar com tudo, que tem gente que assim, vem no pique, deu um probleminha, já nada mais presta. Acabou, nem leio mais Bíblia, não oro, não quero conversar com ninguém, não. Vai passar pelos problemas, vai passar pelas situações, pelos desafios, vai passar. Mas como você vai passar? É isso aí, é isso que tem que ser em nós, tá bom? Então, vocês estão sendo trabalhados, tratados, formados, preparados, equipados para uma grande obra. A Rema está aí, com muita gente chegando. No nome de Jesus, a gente precisa estar bem para receber essa galera também. E no demais em casa, né? Enquanto nos seus departamentos, seus ministérios que Deus colocou, para você, no trabalho, para você se dar bem e saber lidar com isso aí, que até Jesus voltar, a gente vai ter que enfrentar esses desafios todos, ok? Em Mateus 28,
19, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma ordem de Jesus a nós é que nós devemos ser discipuladores. Você acredita nas palavras de Jesus? Você acredita na Bíblia? Vou te fazer uma pergunta. Se eu te desse alguém hoje para você discipular, você está preparado para discipular alguém? Como é que está a sua fé? Como é que estão os seus fundamentos em Cristo? Eu estou bem fundamentado em Cristo, estou bem com a minha fé, eu tenho praticado o reino, eu tenho vivido o reino de Deus na minha vida. Tudo que Jesus falou eu tenho buscado praticar. Se você conseguir responder essas perguntas, provavelmente você vai estar pronto para discipular. Agora, se você não conseguir responder, provavelmente é porque você não está pronto para discipular. Agora, não espere um idealismo perfeito, porque você não vai ser uma pessoa perfeita. Deixa eu ser perfeito na fé, no amor, no relacionamento, aí eu vou discipular. Não, você não vai ser uma pessoa perfeita. Nesta vida ainda não, até a volta de Cristo. Mas uma das coisas que você precisa fazer é discipular pessoas. Por exemplo, o nosso propósito, seja ele qual for, está diretamente ligado às pessoas. Nós que estamos aqui na igreja, que estamos ensinando, que estamos pregando, ou que estamos discipulando, estamos lidando com pessoas e cuidando de pessoas. Mesmo que você não esteja na igreja, por exemplo, você abre uma empresa, você vai lidar com pessoas e vai, de alguma forma, suprir as carências e necessidades de pessoas. Por exemplo, a Tati Cake supre as necessidades das pessoas que gostam de trufa, de chocolate, de bolo. Ela supre a necessidade. Mesmo empreendendo, ela lida com pessoas e supre a necessidade de pessoas, mesmo vendendo. Seja a gente aqui ensinando no altar, discipulando, ou seja um empreendedor vendendo, ele está suprindo a necessidade de pessoas. Então, você sempre vai lidar com pessoas para ajudar pessoas a crescerem, ser melhores, a se satisfazerem, a suprir as necessidades delas. Então, ser um discipulador é isso. Por isso que Jesus, ele andou 3 anos e meio com os discípulos, pelo menos, para discipulá-lo e tornar eles prontos para eles discipularem. Então, o nosso ministério fez 3 anos agora. Tem pessoas que estão com a gente desde o início, tem pessoas que entrou depois. Talvez você está aqui tem 3 anos, talvez você está aqui tem 2, talvez tem 1, mas você talvez já foi de outro ministério, está aqui agora. Beleza. Você se considera apta a ser uma discipuladora? Você se considera apta a ser um discipulador? Está entendendo? Você precisa chegar a esse nível, porque esse é o nosso papel, esse é o nosso objetivo. Se hoje a sua resposta é, eu ainda não estou apto a discipular ninguém, então você vai precisar chegar ao nível de estar apto a discipular, porque esta palavra de Jesus é para nós. Ide por todo mundo, fazei discípulo de todas as nações. Então você vai construir a sua vida num modelo padrão, seguindo o padrão da vida de Jesus. Então a sua vida vai ter o padrão, é um reflexo da vida de Jesus. Aquilo que Jesus viveu é o que você vive. O problema das igrejas hoje não é que elas deixam de ensinar aquilo que Jesus fez, porque todas as igrejas ensinam o que Jesus fez, mas a maioria das pessoas não fazem o que Jesus fez. Esta é a questão que nós precisamos alcançar. Você precisa fazer o que Jesus fez. Ele é o modelo do céu para mim e para você, em todos os aspectos, seja para pregar, para ensinar, para ajudar financeiramente pessoas, para orar, para expulsar um demônio, para orar para que alguém seja curado, para acompanhar, para visitar. Em todos os aspectos, Jesus ele é o modelo, ele é o padrão, e nós precisamos seguir o modelo que é Jesus. E uma das palavras dele, a igreja, é esta: ide por todo o mundo, fazei discípulo de todas as nações. Ou seja, eu preciso me tornar um discipulador, e o objetivo é esse, que você se torne um discipulador, que você chegue ao nível de ser um discipulador, de falar para mim aqui, falar, eu estou pronto, eu quero ajudar pessoas, eu quero discipular pessoas, porque Jesus me ajudou, Jesus me curou, Jesus me libertou, então agora eu quero lá discipular. Jesus me curou, então eu quero curar. Jesus me transformou, então eu quero levar a transformação. Jesus me perdoou, então eu quero levar o perdão. Jesus me deu fé, eu quero levar a fé. Jesus me deu amor, eu quero levar o amor, porque você leva aquilo que você tem, você manifesta aquilo que você recebe. Nosso objetivo é esse,
Vamos orar para nós encerrarmos, tá? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite. Que a cada dia o Senhor possa nos ajudar nessa jornada, nessa caminhada. Tua palavra diz que é a Tua palavra que é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Nós precisamos, ó Pai, que nosso caminho seja clareado, iluminado, para que possamos avançar e crescer. Que cada um dos Teus filhos e filhas que aqui estão possam se comprometer contigo e consigo mesmo para fazer grandes conquistas, alcançar grandes resultados em Ti. Que eles possam crescer em todas as áreas, espiritual, emocional, fisicamente. Todas as áreas da vida dele venham ser santificadas conforme a Tua palavra, seja espírito, alma e corpo. Ou seja, que haja aperfeiçoamento, desenvolvimento em todas as áreas de suas vidas. Para que eles possam chegar à medida da estatura de Cristo, porque é isso que a Tua palavra diz. Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala que nós devemos chegar à medida da estatura de Cristo, a imagem de Cristo em nós, que nós possamos crescer, ser discipuladores, aqueles que abençoam vidas, que cuidam de vidas, que salvam vidas, que nós possamos estar envolvidos diretamente nesta obra, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Te agradecemos, obrigado, pelo poderoso nome de Jesus. Amém e amém.